Bom dia a todos. Quero cumprimentar os membros desse colegiado, servidores dessa casa, advogados. Registro a presença dos excelentíssimos senhores conselheiro Érico Desterro, Josué Filho e Yara Lins dos Santos, do conselheiro convocado Mário Filho, em substituição ao conselheiro Júlio Cabral, do auditor Albert Furtado e do procurador-geral de contas, Dr. João Barroso. Registro ainda a ausência dos novos conselheiros Júlio Cabral, por motivo de saúde, dos conselheiros Ari Moutinho e Júlio Pinheiro, por motivos justificados, e dos auditores Alípios Filho e Luiz Henrique, em virtude do usufruto de férias. Dessa forma, com a bênção e a luz de Santa Clara, declaro aberta a quarta sessão desse egrégio Tribunal Pleno, nessa data de 17 de fevereiro de 2020. Coloco em discussão a ata da terceira sessão deste Tribunal Pleno, ocorrido em 11 de fevereiro de 2020. Não havendo divergência, dou por aprovado. Expedientes. Ofício número 03/2020 do senhor Micael Santos Serrão, presidente da Câmara Municipal de Itapiranga, por meio do qual informa a rejeição por maioria de votos do parecer prévio número 52 de 2014 deste tribunal, julgando irregular as prestações de contas do senhor Nadiel Serrão do Nascimento, prefeito à época, referente ao exercício 2012. Registro que já determinei a adoção das medidas cabíveis. Exposição de motivos do senhor Jorge Lobo, secretário-geral do Controle Externo desta Corte, por meio do qual sugere a revogação da portaria número 39 de 2018, dos atos decorrentes da mesma, bem como a expedição de nova portaria designando a comissão para os trabalhos de inspeção in loco na Prefeitura, na Câmara Municipal, no Instituto de Trânsito e no Serviço Autônomo de Água e Esgoto do município de Iranduba, referente ao exercício 2017. Diante disso, esta presidência manifesta pelo deferimento do pleito. Coloca o assunto em discussão. Não havendo manifestação, dou por aprovado. Convite. Por meio do ofício circular número 04/2020, do desembargador Flávio Humberto Pascarelli, diretor da Escola Superior da Magistratura do Amazonas, ESMAN, para participar da aula magna com a palestra Sistema Acusatório, Juiz de Garantias, a ser proferida pelo juiz de direito Marcelo Semer, do Tribunal de Justiça de São Paulo, no dia 4 de março de 2020, às 14h30, no auditório desembargador Arthur Vigílio do Carmo Ribeiro. Informo que não poderei comparecer ao evento. Indago se alguém de vossas excelências gostaria de participar dessa aula magna. Essa presidência agradecerá o convite. A nobre conselheira com a palavra, a nobre conselheira, vossa excelência... Gostaria de participar. Então, está deferido, vossa excelência representará esta casa. Será no dia 4 de março, às 14h30. Indicações e propostas. Essa presidência gostaria de registrar voto de parabéns ao senhor auditor Alípio Filho, a excelentíssima procuradora Elisângela e a nossa querida Rosanila Pantoja, e também amanhã. E também da nossa querida Paula, que é a nossa chefe de gabinete, que no dia 19 completa mais uma primavera. Todos nós desejamos muita saúde, muita paz e vida longa. Fica facultada a palavra. De acordo, excelência. Continua facultada a palavra. Pleno acordo. Também me associo às manifestações, desejando muita saúde, felicidade a todos os aniversariantes. Também me associo, senhor presidente, desejando muita saúde, paz e vida longa aos aniversariantes. Também me somo aos aniversariantes. Alguém quer mais fazer uso da palavra? Senhor presidente,
Bom dia, Por favor, inicialmente. Parquet. Gostaria de parabenizar pela passagem do aniversário Dr. Alípio Filho, auditor do Tribunal de Contas, a doutora Rosanila, servidora, e em nome do Ministério Público parabenizar, claro, a nossa procuradora Elisângela Marinho pela passagem do seu aniversário. Obrigado. Julgamento de adiados. Excelência, eu gostaria de indicações de propostas. Com a palavra. Vossa Excelência, conselheiro Yara. Eu gostaria de ter a honra de Conselheiro ser Josué. antecedido pela conselheira Yara, meu presidente. Então, nobre conselheira Yara. É apenas para comunicar ao Igreja Tribunal Pleno, nos termos do parágrafo 1º, artigo 42, traço B, da Lei Orgânica deste Tribunal, que no dia 12 de fevereiro, após analisar detidamente o processo de número 10.898/2020, entendi por conceder a medida cautelar constante na representação interposta pela empresa Manaus Vistoria Limitada contra o Departamento Estadual de Trânsito, DETRAN Amazonas, sob a responsabilidade do senhor Rodrigo de Sá Barbosa, diretor-presidente do órgão, no sentido de determinar ao DETRAN a reativação do acesso da empresa representante ao sistema de vistoria de identificação veicular, sustando 2 portarias e um procedimento administrativo que tratavam sobre a matéria constante nos autos. Ao ato contínuo, determinei a concessão de 15 dias de prazo para que o DETRAN se manifeste nos autos. Obrigada. Ainda indicações propostas. Presidente, Nobre conselheiro Josué. sempre eu me deparo nesse contraste de vida entre o sorriso e a lágrima, entre a primavera e o outono, e eu peço ao Pleno que absorva e aprove esse voto de profundo pesar à família da doutora, vereadora, secretária, administradora, Marisa Mendes Pérez, pelo seu passagem para o andar superior. Eu peço o voto que o Pleno referende de profundo pesar à família enlutada. Senhor presidente, eu estou plenamente Palavra de ao acordo. conselheiro Érico. Estou plenamente de acordo. Eu também estou de acordo, Excelência. Se a presidência também. Da mesma forma, senhor presidente. De acordo. Também de acordo. Parquet. Quer se manifestar? Também de acordo, presidente. Então, eu quero registrar, na mesma linha, realmente foi vereadora, né, teve uma história muito grande, bonita, veio de uma família muito tradicional política do Estado, e lamentamos muito, não é? A vida é isso, né? É o momento mais importante quando a gente nasce, quando nós vamos. Então, fica aqui os nossos sentimentos à família. Distribuição. Conselheiro Júlio Pinheiro, lote 9. Conselheiro Érico, 7. Conselheiro Josué, 5. Conselheiro Ari Moutinho, 4. Conselheira Yara Lins, 8. Conselheiro convocado Mário Filho, 6. Auditor Alípio, 3. Lote 3. Auditor Luiz Henrique, lote 1. Auditor Albert Furtado, lote 2. Vamos agora aos julgamentos seriados. Na pauta do conselheiro Érico Desterro, temos o processo de número 13.796, 2017, qual retorna após vista do conselheiro Ari Moutinho. Considerando que o referido conselheiro se encontra ausente, entendo prudente a retirar esse processo de pauta. Pauta ordinária do nobre conselheiro Érico Desterro, nós temos 6 processos. No processo número 11.593 de 2019, há pedido de vista por parte do autor Mário Filho. Dessa forma, fica concedida a vista por essa presidência.
Nos demais processos, considerando não possuir destaque, o pedido de vista declara aprovado no termo do voto do relator. Pauta do nobre conselheiro Josué Filho, nós temos 12 processos. No processo 14.688 de 2018, temos embargo de declaração, constando o impedimento do auditor Alípio Filho. Dessa forma, passa a palavra ao Procurador-Geral do Ministério Público para a manifestação. Perdão, presidente, qual o número do processo? 14.688 de 2018. Senhor presidente, trata-se de embargo de declaração com efeitos infringentes, oposto pelo senhor Nadiel Serrão do Nascimento, e o Ministério Público é pela negativa de provimento nos mesmos termos do voto do eminente conselheiro relator. Apaziguado, dou por aprovado. Nos demais processos, considerando a ausência de destaques e pedido de vista, declara aprovado os termos do voto do relator. Pauta da nobre conselheira Yara Lins. Nós temos 13 processos. No processo 13.981, de 2017, temos sinalização de destaque por parte do conselheiro Érico Desterro, constando impedimentos do conselheiro Júlio Pinheiro. Dessa forma, passo inicialmente a palavra à relatora. Meu voto está inserido na... Continuo com meu voto, excelência. O nobre destacante, conselheiro Érico, deseja usar? Só para dizer que acompanho o Ministério Público. Então, em discussão, em votação, como vota o nobre conselheiro Com a relatora. Com a que relatora. acompanha o órgão técnico. Como vota o conselheiro convocado, Mário Filho? Com a relatora. Nesse caso, por maioria, prevalece o voto da relatora. 3-1. No processo 10.189, de 2018, temos sinalização de destaque por parte do nobre conselheiro Érico Desterro, constando impedimento do conselheiro Josué Filho. Dessa forma, passa inicialmente a palavra à relatora, devendo ser convocado o nobre auditor Albert Furtado para que tenhamos quórum no referido processo. Com a palavra, nobre conselheiro Érico. Eu divirjo respeitosamente da relatora e o meu voto é no sentido de que esta representação seja juntada à prestação de contas respectiva com o fito de compor o acervo documental a ser analisado naquele processo. Nesse momento, não havendo qualquer multa ou sanção, apenas a juntar ali para ali ser examinado em conjunto com o restante dos outros fatos. Em discussão. O nobre conselheiro quer se manifestar? É apenas para juntar a prestação de conta, excelência? Sem a multa? Porque aqui está com multa. Eu fiz o destaque com multa? Fez. Não, então eu retiro. Desculpa. Então, só para juntar, Aqui, eu ó. aceito, excelência. Concordo. Aqui, divirjo, Está apaziguado. faça a divergência entre os entendimentos conclusivos da Unidade Técnica do Ministério Público, que seja determinada a juntada da presente representação aos autos das contas gerais, com o fito de compor o acervo documental a ser analisado. Então, se foi feito o destaque quanto à multa, eu retiro Ok. não, nesse então, caso eu não. aceito. Então está apaziguado, né? Ok. Processo número 11.433, de 2019. Temos sinalização de destaque por parte do nobre conselheiro Érico Desterro. Dessa forma, passa inicialmente a palavra à relatora. Eu encampo o destaque do conselheiro Érico. Apaziguado, dou por aprovado. No processo 13.540, de 2019, trata-se de embargo de declaração. Dessa forma, passa a palavra ao nobre procurador-geral. Senhor presidente, trata-se de embargo de declaração oposto pelo Fundo Previdenciário do Estado do Amazonas, na pessoa do senhor André Luiz Nunes Zogarribe, diretor-presidente do referido fundo, cuja interessada é a senhora Eline Maria Xavier da Silva, referente a uma aposentadoria voluntária. Contudo, o Ministério Público não viu contradição, omissão ou obscuridade que pudesse dar asa ao seu provimento e somos, portanto, pela negativa de provimento. Então, o parquet nega provimento. A relatora conheceu e deu provimento.
Vamos em discussão? Em votação? Como vota o nobre conselheiro Josué? É o 11.433, Não, é o 13.540. com a relatora. Com a relatora. Como vota o nobre conselheiro convocado Mário Filho? Com a relatora. Então, por maioria. Perdão, conselheiro Érico de Desterro. Como voto, conselheiro Érico de Desterro? Com a relatora. Então, procede. Desembargo, né? É de embarque, exatamente. Sim. Então, dou por aprovado. No processo 611 de 2019, consta registro no sistema de impedimento dos conselheiros Érico de Desterro e Josué e do auditor Alípio Filho. Dessa forma, considerando a ausência de quórum para julgamento, retiro o referido processo de pauta. Qual é a mentira? Qual é o processo? É o processo 611 de 2019. Não havendo quórum. No processo 13.911 de 2019, temos sinalização de destaque por parte do conselheiro Érico de Desterro, constando impedimento do auditor Mário Filho. Convido. Dessa forma, passo inicialmente a palavra à relatora, devendo ser convocado o auditor Albert Furtado para que tenhamos quórum no referido processo. Passamos a palavra à nobre conselheira Yara. Por não. Essa presidência observa aqui, fui alertado aqui pelo nosso Mirtil, que o processo 611, mesmo com o impedimento do conselheiro Érico de Desterro e Josué, nós poderemos viabilizar por conta da convocação do auditor Albert Certo. e do conselheiro convocado Mário Filho. Certo. Então, essa presidência retrocede e colocamos novamente em discussão o processo 611 de 2019. Não há destaque. Dou por aprovado. Proclamado o resultado, dou por aprovado. Agora voltamos ao processo 13.911 de 2019. Temos a sinalização de destaque por parte do conselheiro de Desterro, constando impedimento do auditor Mário Filho. Dessa forma, passa inicialmente a palavra à relatora, devendo ser convocado o auditor Albert Furtado, para que tenhamos quórum no referido processo. Com a palavra, conselheira Yara. Continuo com meu voto, excelência. Com a palavra, o nobre conselheiro Érico de Desterro. Qual é o processo, excelência? É o 13.911 de 2019. Meu último da pauta. 13.540. É esse? Não, 13.911. Ah, desculpe. O meu voto é acompanhando o Ministério Público e a unidade técnica, no sentido de que o presente recurso seja conhecido e no mérito improvido, mantendo-se a decisão original. E esse voto, presidente, que eu vou acompanhar a ilustre relatora, ele inclusive tem uma pequena multa de R$15.000. Então, Vossa Excelência acompanha a relatora. Com a ironia, me perdoe, da pequena multa de 15 mil. Como vota o nobre conselheiro convocado Albert Furtado? Com a relatora. Então, registrando o impedimento do Mário Filho, Por maioria. com maioria, prevalece o voto da ilustre relatora. Nos processos número 10.218 de 2017, 619 de 2019, 618 de 2019, 617 de 2019 e 616 de 2019, considerando o impedimento do conselheiro Josué Filho, convocamos o auditor Albert Furtado para que tenhamos quórum no referido processo. Tendo em vista a ausência de destaque, declaro aprovado nos termos do voto da relatora. Nos demais processos, considerando a ausência de destaque, pedido de vista, também declaro aprovado nos termos do voto da relatora. Senhor presidente, no processo 11.433, nós, nós chegamos a discutir 11.000. 433 da conselheira Yara. 11.000. Eu encampei o teu destaque, conselheiro. Ficou Eu acompanho o seu pacificado. voto.
Eu pensei que tivesse sido... Ela encampou o descaso de Vossa Excelência. Eu pensei que tivesse sido no 10.189. O 10.000 foi aquele que foi apaziguado por Vossa Excelência, que ela acatou Então, também. nos dois, Foi. Vossa Excelência Foi os nos dois. Exatamente. Ok. Pauta do conselheiro convocado, Mário Filho. Temos 4 processos. No processo número 10.467/2019, há pedido de vista por parte do nobre conselheiro Coelho Desterro. Dessa forma, vista concedida por essa presidência. No processo 17.017/2019, encontro-me impedido, assim considerando a ausência desse destaque pedido de vista, passa a presidência ao nobre conselheiro Coelho Desterro, para proclamar o resultado. É o processo número 17.017. Assumo a presidência e, tendo em vista que não há destaques, dou por aprovado o voto condutor. Devolvo a presidência a Vossa Excelência. Receba a presidente de Vossa Excelência. Nos demais processos, considerando a ausência de destaque pedido de vista, declaro aprovado nos termos do voto do relator. Pauta do auditor Mário Filho. Temos 9 processos. Nos processos número 1.615/2014, 3.134/2014, 11.457/2018, 15.595/2018, 15.008 de 2018, 11.707/2019 e 16.471 de 2019, faz necessária a convocação do auditor Alves Filho para completar o quórum. No processo 1615 de 2014, temos sinalização de destaque por parte do conselheiro Coelho Desterro. Dessa forma, passa inicialmente a palavra ao relator. Senhor presidente, trata-se da prestação de contas da FAPIAN do exercício de 2013. E nestes autos há basicamente 2 discussões. A primeira é a intempestividade das análises pela FAPIAN dos recursos concedidos mediante termos de convênios e outorgas pela referida entidade. Contudo, a entidade técnica não indica qual foi o prazo extrapolado, nem a norma que foi infringida, razão pela qual não posso me manifestar sobre essa intempestividade. O segundo ponto é que a unidade técnica pede a glosa da totalidade dos recursos no valor de mais de 34 milhões de reais, relativos aos auxílios e bolsas de pesquisa, sem indicar qualquer irregularidade nessas concessões. Seria uma glosa por simples suspeita, né? Em razão disso, eu não vislumbro qualquer ocorrência que conduza à irregularidade das contas e eu mantenho o meu voto pela regularidade com ressalvas e determinações. E multa, né, Vossa Excelência? Não, apenas determinações. Mas foi alimentado com uma multa. Com a palavra, o nobre Não me destacante. recordo a Senhor respeito de aplicação de presidente, multa. o meu voto é concordando parcialmente com o relator, mantendo os itens 3, 4 e 5 da proposta de voto, mas, contudo, alterando os itens 1 e 2 para julgar irregulares as contas da FAPEAN, exercício de 2013, sob responsabilidade da senhora Maria Olívia Albuquerque Ribeiro Simão, está aí o fundamento, e 2, aplicar multa no valor de R$ 13.654,39, pelo conjunto das irregularidades. De fato, eu também afasto a glosa, é um valor de 34 milhões que o Ministério Público pedia para, tendo em vista exatamente o outro ponto, que foi a não análise da aplicação dos recursos, mas entendo que, neste valor, 34 milhões, a FAPEAN não ter o controle disto é para julgar irregulares as contas, não para devolver, mas que, sem dúvida nenhuma, se o órgão não tem condição de controlar, como repassou 34 milhões, essas contas são irregulares, no meu modo de ver. Então, apenas julgando irregulares as contas e aplicando multa no valor de R$ 13.654,39. Senhor presidente, se eu Conselheiro Josué. Eu peço visto. Com vista concedida a Vossa Excelência. No processo 13.977, 2017, encontro-me impedido, assim considerando que consta no sistema a solicitação de vista do conselheiro Ari Moutinho, passa a presidência ao excelentíssimo conselheiro Coelho Desterro. Apenas para
autorizar a vista ao conselheiro Ari Moutinho Júnior. Devolvo a presidência a Vossa Excelência. Receba a presidência de Vossa Excelência. Vamos ao processo número 15.008 de 2018. Temos embargo de declaração. Dessa forma, registrando o impedimento do auditor Alípio, passa a palavra ao parquê. Presidente, trata-se de embargo de declaração posto pela empresa PR Construções de Terraplanagem Limitada, na condição de terceira interessada, suscitando que na pauta da sessão de julgamento ocorrida no dia 18 de novembro do ano passado, não foi mencionado o nome do advogado pela empresa, ora embargante, constituída nos autos. E o Ministério Público conhece dos embargos e dá provimento ao referido recurso. Vossa Excelência, o relator, ele faz parcial. Vossa Excelência, Apenas com relação a esse item, a ausência do nome do advogado pela empresa embargante na pauta de julgamento. está em discussão. Em votação. Nobre conselheiro, Da forma como o Ministério Público se posicionou. com o Ministério Público. Eu também. Com o nobre conselheiro Hélio Desterro, com o Ministério Público. Como vota o auditor Alber, não está convocado, né? Então é só conselheiro Yara. Com o relator. Então, por maioria, não, por maioria. Não está 2-2? Érico e Josué. Ele fez só a proposta de voto. A Vossa Excelência pode votar, presidente, nesse caso. Não está empatado. Hã? Não, mas precisa de 4 votos, só tem 3. Precisa de 4 votos. O auditor Alber voltou? Então, no início tá. foi convocado no Então início tá, do julgamento. Chamei todos Desculpa, já. eu não prestei atenção. Então, por maioria, prevalece De quem se vota? o voto do auditor. Desculpe, não foi computado. Eu estou convocado. Vossa Excelência. Mas é do Mário. Com o relator. Aí Com o empatou. relator. Aí Vossa Excelência tem que desempatar. Eu acompanho o voto do Ministério Público. Do parquê. Destaque do parquê. Que não modifica o mérito. Né? Agora com desempate, agora por maioria. Processo número 11.707/2019, temos sinalização de destaque por parte do conselheiro Desterro. Dessa forma, parcialmente, a palavra ao relator. Eu não sei, Sadia, eu estou perdido. Na proposta de voto. 11.707, presidente. 11.707. Eu vou concordar com o destacante. Pacificado por aprovado. Processo número 16.471, de 2019, tema sinalização de destaque do conselheiro Hélio Desterro. Constando impedimento do conselheiro Júlio Cabral, dessa forma, parcialmente, a palavra ao relator. Senhor presidente, esse processo é um recurso de reconsideração. Interposto contra a aplicação de uma multa de R$18 mil ao senhor Saul Nunes Bemergui, por suposta incongruência entre situações emergenciais e dispensas de licitação fundadas no decreto número 4 de 2017 Votei contra o veneno. do município de Tabatinga. Em relação a esta situação, eu entendi que o gestor justificou adequadamente as dispensas de licitação baseadas no decreto emergencial, que foi motivado pela ausência de transição na administração municipal, a troca de prefeitos ocorrida, não houve transição. E as contratações foram realizadas, os contratos foram devidamente executados e não há comprovação de má-fé ou de desvio de recursos. Portanto, eu mantenho a minha proposta de voto nos seus Estou exatos falando é o termos. do veneno. Então, com a palavra, o nobre conselheiro Hélio Desterro. Registrando ainda o impedimento do conselheiro Júlio Cabral, conforme falei anteriormente. Senhor presidente, no meu modo de ver, não há razão para dar provimento ao recurso. A decisão anterior do tribunal está correta ao multar simplesmente o prefeito por dispensar licitações com base num decreto que
alega emergências pelo só fato de que não houve transição de governo, o que me parece inconcebível. Em discussão. Esse processo não havia pedido vista, Bichil, doutor Bichil, o 16.471, em que o conselheiro Érico acompanha o órgão técnico do Ministério Público e o relator e no meu, doutor Mário, era uma multa que o senhor aplicava ou o senhor dispensava a multa? De R$18 mil. Não apliquei a multa. Quem aplicou a multa foi o relator original. Certo, então No o senhor recurso, suprime a multa. A minha proposta Eu já pela havia retirada pedido da vista multa. desse processo. E se não fiz, agora o faço. Então está deferido. No processo 16.696/2019, temos registrado no sistema impedimento dos conselheiros Érico Desterro e Ari Moutinho. Assim, por se tratar de proposta de voto, constato que não há quórum para o julgamento, motivo pelo qual retiro o referido processo de pauta, ficando adiado o julgamento do mesmo até que complete o quórum necessário. Nos demais processos, considerando a ausência de destaque e pedido de vista, dou por aprovado no termo do voto, da proposta de voto do relator. Vamos à pauta administrativa. Na pauta administrativa, nós temos 3 processos, todos da minha relatoria, sem nenhum registro de destaque. Contudo, faculto o tempo que for necessário para apontamentos por parte de Vossa Excelência. Senhor presidente, eu Pois gostaria não, só de conselheira. parabenizar o Herbert Andrade dos Santos, que está se aposentando, e que Deus o proteja nessa nova etapa da sua vida. De acordo. De pleno acordo. De acordo. Essa presidência também está de acordo. Eu gostaria de, antes de formalizar o encerramento da sessão e a convocação para a próxima, de registrar que hoje o Tribunal de Contas tem a honra de abrir na nossa galeria, cerrar a foto da nobre conselheira Yara, e que nós todos convidamos a todos os colegas, todos os funcionários, a todos, que estejam presentes nesse momento que fica o registro nos anais deste tribunal, pela passagem da brilhante e nobre presidência da conselheira Yara Lins. E que vai dar um ar mais bonito à galeria, né? Introduzindo pela primeira vez uma fisionomia feminina, né? Com justiça, a primeira presidente do tribunal, embora não tenha sido a primeira conselheira, porque a conselheira Eunice Miquiles foi a nossa primeira conselheira, mas a conselheira Eunice Miquiles jamais assumiu a presidência do tribunal. E Vossa Excelência teve essa honra, e com muito prazer estaremos lá agora. É agora, né, presidente? É agora. Agora, Para saindo daqui. assistir a essa solenidade. Presidente, eu acho que o conselheiro Érico me tomou a possível emissão poética do meu falar, e eu o sintetizo dizendo que a rosa chega aos espinhos. Conselheiro convocado, Mário Filho. Presidente, eu apenas gostaria de agradecer a compreensão de Vossas Excelências pelo compromisso que tive mais cedo e pela gentileza que tiverem a adiar o horário da sessão. Muito obrigado. Nobre auditor. Como advogado atuante aqui no TCE, antes de ser auditor, pude presenciar a administração da doutora Yara, para mim foi primorosa, né, sobretudo sob o ponto de vista técnico, e eu acho que a homenagem é justa. Parquet. Senhor presidente, em nome do Ministério Público, eu já fiz isso diversas vezes, não só aqui em plenário, mas em outras atividades aqui do Tribunal de Contas. A conselheira Yara Lins, com certeza, merece toda a nossa parabenização por todas as suas realizações e pela sua exitosa gestão à frente dessa Corte de Contas, como a primeira mulher conselheira presidente desta Corte, com muito brio, com muito equilíbrio e, claro, com certeza não podemos deixar de homenagear a conselheira Yara Lins e inaugurando essa placa, essa foto na galeria dos ex-presidentes do Tribunal de Contas, que ficará marcada para a história desta Corte. Obrigado. Muito obrigada a todos. Com a palavra, o nobre conselheiro convocado, Também Mário Filho. quero aderir às manifestações que me antecederam e parabenizar a conselheira Yara pela sua brilhante gestão, que de fato
ficou para a história deste tribunal. É uma gestão calma, serena, como só uma mulher poderia fazer. Parabéns, conselheira. Muito bem. Obrigada. A pedido de alguns colegas, venho a Vossa Excelência, se é possível, que a próxima sessão seja realizada no dia 4 de março, quarta-feira, no horário regimental. Essa presidência não se opõe e coloca o assunto em discussão. Também não me oponho. E eu não divirjo. Então, está definida a próxima sessão para o dia 4, no horário regimental. Dou por encerrada a sessão, com as bênçãos de Santa Clara, que clareie os nossos caminhos.